Então, boa noite a todos e a todas. Vamos começar o nosso quarto encontro e está chegando também ainda no nosso meio o Célio. Chegou o Célio. Tinha mais daqui, mas eu não vi quem estava pedindo, mas depois eu vou vendo. E o nosso quarto encontro nós vamos falar sobre liturgia. Então vamos começar com o nosso momento de oração, tá bom? Então me dê conta aí quem vai rezar, fiquem à vontade. Se for ofício divino, diga uma página. Se tiver leitura bíblica ou salmo, digam onde é que está. Viu? Uhum. Uhum. Está chegando também a Maria Goretti. Então, à vontade. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos agora fazer a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovarei a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nós vamos cantar esse bendito do ofício divino das comunidades, que está na página 479. Quem tem o ofício divino, a gente vai começar aqui na página 479. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar. Vem, não demores mais. Vem nos libertar. Vem, não demores mais. Vem nos libertar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Glória à Trindade Santa. Glória ao Deus bendito. Glória à Trindade Santa. Glória ao Deus bendito. Aleluia, irmã. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmãos. Aleluia, irmão. Do povo que trabalha, a Deus louvação. Do povo que trabalha, a Deus louvação. Fomos perdoados pela sua cruz. Fomos perdoados pela sua cruz. E pelas suas chagas nos curou Jesus, e pela sua chaga nos curou Jesus. Agora, amados irmãos, nós vamos pegar a nossa palavra, que está em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 5, do versículo 7 a 9. Repete a passagem, por favor. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 5, do versículo 7 ao 9. Amém?
Amém, irmãos? Amém. Cristo, durante a sua vida na terra, fez orações e súplicas a Deus, em voz alta e com lágrimas, ao Deus que podia salvar da morte. E Deus o escutou, porque ele foi submisso. Embora sendo filho de Deus, aprendeu a ser obediente por meio de seus sofrimentos. E depois de perfeito, tornou-se fonte da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Um minuto de silêncio. E, amados irmãos, é uma palavra bem forte hoje para nós, né? Nós não vamos nos estender muito, mas aqui fica a nossa submissão, a nossa obediência, onde o Senhor nos pede, porque foi esse o exemplo do nosso Pai, do nosso irmão, do nosso Senhor Jesus. Então, para nós também fica mais esta lição para nós, que estamos entrando para ser ministro, né? Que o Senhor diz que Deus nos fala que o filho aprendeu a obedecer no sofrimento, que nós possamos, em meios às dores, tribulações, momentos de qualquer situação, a gente lembre, faça memória dessa palavra, porque aqui está o modelo, que é para também nós esse modelo. Amém. A Maninha Marília vai fazer as preces, que também está no ofício, o número 8 do ofício das preces. Bem, Maninha. Tem resposta? Em resposta teremos: Bendito sejais, Senhor. Bendito sejas, Senhor. Bendito seja, Senhor. Bendito sejas, ó Pai, por Jesus Cristo, nosso Salvador, que pela cruz trouxe a vida nova da ressurreição. Nós vos pedimos. Bendito seja, Senhor. Senhor. Bendito seja, Senhor, que fortaleces os cansados, reanimando os desencorajados e consola os aflitos com força transformadora do teu amor. Nós vos pedimos. Bendito seja, Senhor. Bendito seja, Senhor, Bendito seja o Senhor da vida, força dos mártires e meta de nossa caminhada, nós vos pedimos. Bendito seja, Senhor. Agora eu convido a todos nós juntos a chamar nosso Pai de Pai, nos sentirmos irmãos ainda mais como ministros da Igreja do Senhor. Vamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pode. Vai. A oração. Ó Deus de bondade, Jesus deu a maior prova de amor, doou a sua vida por toda a humanidade, amou até o fim, até a morte de cruz. Animados pelo mesmo espírito de amor, possamos continuar a sua missão. Isto te pedimos em nome dele, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Pronto. Terminamos, irmão.
Nossa ok. Tá, obrigado, viu? nada. E se por acaso no final forem fazer a oração do ministro, vocês avisem, tá bom? Tá. Então, nós vamos... Tem uma oração que é para a irmãzinha fazer no final, a irmã Rita. Acho que é a Ok, irmã Rita. tá joia. Então, nós vamos continuar o nosso encontro. Hoje nós temos o nosso quarto encontro e nós vamos entrar naquele segundo bloco da nossa programação. Digam aí se vocês estão enxergando, que eu vou colocar aqui a apresentação. Eu não vou ficar vendo vocês, porque eu vou ficar compartilhando, tá bom? Então, nós vamos fazer uma introdução à teologia, à liturgia, que nós chamamos de teologia litúrgica. E o que nós vamos conversar hoje, boa parte das coisas estão na nossa apostila, para quem já tirou, e vai ser preciso que vocês depois leiam e aprofundem a apostila, tá bom? Então, vamos lá. Celebrar é preciso. E aí, quando a gente fala de celebração, nós estamos dizendo que nas comunidades existem muitas celebrações. Existe uma variedade de celebrações litúrgicas. As celebrações acompanham determinado tempo do dia, da semana e do ano. Igual como nós fizemos hoje o ofício divino da sexta-feira do tempo comum, bem como o acontecimento da vida pessoal, às vezes um aniversário de casamento, aniversário de nascimento, aniversário de formatura, e aí vai. E da vida de um povo. Às vezes é uma conquista que o povo conseguiu, e ali se celebra a construção da capela, a construção de casa, muitas coisas que a gente pode celebrar e agradecer a Deus. Por que celebramos? Por dois motivos. Porque somos humanos e porque o Senhor nos mandou. Porque somos humanos é o dado antropológico. O que é antropologia? Logia quer dizer ciência. Antro quer dizer o homem. A ciência que estuda a pessoa humana, que estuda o homem. Quando eu falo de homem, eu estou me referindo a homem e a mulher. Então, nós celebramos porque nós somos humanos, nós temos necessidade de ter momento orante. E porque o Senhor nos mandou, é o dado teológico. Nós já vimos na fundamentação dos ministérios que tudo que nós falamos, inclusive dos ministérios, está na Bíblia Sagrada. E também o sentido de celebrar nós vamos encontrar na própria Sagrada Escritura. Liturgia no conjunto da vida cristã e da ação eclesial. O termo liturgia vem do grego clássico, leitolgia. Leito quer dizer povo popular e ergon, obra. Ou seja, liturgia é a obra do povo, ou a maneira de celebrar do povo, uma maneira popular. No mundo grego, a origem ou destino popular de uma ação ou de uma iniciativa, independente do modo como era assumida. E aí o povo grego fazia suas liturgias, independente do modo como eles assumiam, mas eles tinham. Com o passar do tempo, passou a ser referido ao serviço prestado à sociedade. E, para nós usamos essa palavra de liturgia para falar de toda a ação litúrgica, de toda a ação que supõe movimento. Na Bíblia, no Antigo Testamento, referindo-se ao serviço do sacerdote no templo, e no Novo Testamento, 4 sentidos diferentes. Nós vamos ver o serviço público oneroso, como usa no grego, e aí tem essa citação de Romanos, capítulo 13, versículo 6. É também por isso que pagais impostos, pois o que governam são servidores. Então, lá, a liturgia estava ligado àqueles que serviam ao templo e que governavam ao povo. Então, a liturgia do povo, uma liturgia popular.
Também a gente vai ver no Evangelho de Lucas, completado os dias do seu ministério, voltou para casa. E aqui a gente lembra o culto sacerdotal e levítico do Antigo Testamento, mas aqui também a gente lembra o próprio ministério de Jesus e de seus discípulos. E eles celebravam a liturgia. Também a gente vê no Novo Testamento, como a gente viu aqui na anterior, São Paulo falando: estou convicto de ser ministro de Cristo Jesus junto às nações, ao serviço do Evangelho de Deus. Romanos 15:16. Aí ele falando do culto espiritual, e claro, ele não está só falando do culto espiritual, mas também da evangelização. Ele diz: estou convicto, Paulo, de ser ministro de Cristo junto às nações, a serviço do Evangelho de Deus. Ou seja, o culto espiritual e a evangelização. O culto comunitário a gente vê também no Atos dos Apóstolos, que diz que celebrando eles o culto em nome do Senhor e jejuando, disse-lhes o Espírito Santo, que foi uma ordem de Deus que envia para que aquelas comunidades possam estar fazendo momentos do culto, ou seja, celebrar e também jejuar. E também em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 2, que é esse texto, é o único texto do Novo Testamento que a palavra liturgia pode ser tomada somente no sentido ritual ou celebrativo. Aqui que ele está falando especificamente do culto. Aí, quando ele fala celebrando o culto, ele está falando de liturgia, liturgia onde tem um culto, onde tem um rito, onde tem um ritual. Tudo tem o seu momento para ser celebrado. Portanto, liturgia, dá para alguém ler aí? Primeiro é o quê? Alguém lê? Liturgia é primeira coisa. Portanto, liturgia é ação de Deus, servindo e santificando o seu povo, fazendo passar da morte para a vida. Deus, ele é o liturgo, por Cristo na ação. Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Isso. Então, liturgia é a ação de Deus, que está servindo e santificando. Quando nós celebramos a missa, a celebração da palavra, qualquer liturgia, nós estamos servindo e santificando. E Deus é o liturgo por essência naquela liturgia, por Cristo e para a ação do Espírito Santo. Segunda coisa é o quê? Alguém lê? A ação do povo, serviço e glorificado a Deus em união com Jesus no Espírito Santo. Então, liturgia é também a ação do povo, servindo e glorificando. Primeiro, servindo e santificando, depois servindo e glorificando a Deus em união com Jesus no Espírito Santo. A iniciativa, perceba, é sempre divina. Então, nós somos convidados a celebrar, mas sempre tem a ação divina, a ação de Deus, a ação de Cristo e a ação do Espírito Santo. Liturgia, portanto, é celebração que transborda numa vida de comunhão. Liturgia é celebração, mas também é vida. Por isso, tudo que nós celebramos tem a ver com a vida. Quando a gente faz uma liturgia que não tem nada a ver com a vida, a gente percebe que a liturgia está fora de contexto. Por exemplo, estamos celebrando uma festa de casamento. Os cantos, os enfeites, a decoração, as leituras, tudo tem que falar daquele tema que nós estamos falando, que é o matrimônio, o casamento ou a celebração de aniversário de casamento. Às vezes tem liturgias, por exemplo, de mortos ou de finados, que a gente coloca canções que não se adequam para aquela celebração. A gente é muito acostumado a cantar, por exemplo, não sei se vocês aí gostam de cantar também, mas o povo gosta de cantar muito aquela canção para finados, e que, na realidade, ela não é para finados.
aquela segura na mão de Deus. Quem deve segurar é quem está vivo, não é quem está morto. E a gente canta ela, às vezes, no momento errado, para a pessoa errada. Quando, na nossa igreja, nós somos ricos de cantos litúrgicos. Nós temos cantos próprios para a celebração da esperança, para finados, para os mortos. Nós temos missa específica para cantar casamentos. Nós temos missa específica para cantar a celebração de primeira Eucaristia. Nós temos missas, cantos próprios para a celebração de Crisma, e assim vai. De nada adianta dizer Senhor, Senhor, e não trabalhar para a transformação de si mesmo e do mundo, para que aconteça a justiça do reino. Por isso, a nossa liturgia tem que haver com a vida. Nós celebramos a vida. Então, do canto a tudo que está acontecendo, tem que bater com a celebração com a nossa vida. Não pode ser uma liturgia, uma celebração desligada da nossa vida. Então, liturgia é celebração e liturgia é vida. Não é duas coisas, mas é uma única coisa. Celebração e vida, tudo unido na liturgia. Dois momentos que se completam na vida do cristão. O cristão, quando vai celebrar, ele tem as suas intenções, por quem ele está rezando, por quem ele quer rezar. Naquele momento, ele está rezando até por algo na sua própria vida, algum problema, alguma situação. Então, ele está ligando a celebração com a vida. E toda celebração tem que ter vida. Por isso, é a liturgia. Liturgia é celebração, mas também é vida. O Papa Francisco, no dia 12 de 2 de 2014, ele falou: na última catequese destaquei como a Eucaristia nos introduz na comunhão real com Jesus e o seu mistério. Agora podemos nos colocar algumas perguntas sobre a relação entre a Eucaristia que celebramos e a nossa vida, como igreja e como cristã individualmente. E aí eu vou fazer essas perguntas e no final do encontro, se alguém quiser retomá-las, é o Papa que faz. Como vivemos a Eucaristia? Quando vamos à missa aos domingos? Como vivemos? É somente um momento de festa? É uma tradição consolidada? É uma ocasião para se encontrar ou para sentir-se bem? Ou é algo a mais? É o Papa que está fazendo essas perguntas sobre a importância que tem a Eucaristia, a importância que tem a liturgia, a importância que tem do celebrar. Lembrando que a liturgia é celebração e vida. E ele continua dizendo: há alguns sinais muito concretos para entender como vivemos tudo isso, como vivemos a Eucaristia. Sinais que nos dizem se nós vivemos bem a Eucaristia ou não a vivemos tão bem. O primeiro indício é o nosso modo de olhar e considerar os outros. Se eu vou para a Santa Missa só para observar os erros, as roupas, o externo dos outros, tem algo que está errado aí. Na Eucaristia, Cristo realiza sempre novamente o dom de si que te faz na cruz. Então, na Eucaristia, eu vou porque eu quero me encontrar com os irmãos em comunidades, mas também quero olhar para Cristo e se dá como dom. Todavia, a sua vida é um ato de total partilha de si por amor. Por isso, ele amava estar com os discípulos e com as pessoas que tinham oportunidade de conhecer. Isto significa para ele, Jesus, partilhar os desejos dele, os seus problemas, aquilo que agitava suas almas e suas vidas. Ou seja, Jesus também, quando participava da celebração, ele colocava a sua vida, ou seja, os desejos, os problemas, o que agitava a sua alma e o que agitava a sua vida. Agora, diz o Papa, nós, quando participamos da Santa Missa, encontramos-nos com homens e mulheres de todo tipo, jovens, idosos, crianças, pobres e ricos, originários do lugar ou de fora, acompanhados por familiares ou sozinhos. Mas a Eucaristia que celebro leva-me a senti-los todos realmente como irmãos e irmãs. Eu vou só parar bem que um minutinho para me aceitar a irmã que chegou aqui no grupo. Aí eu tenho que... Tá ok. Thaisa acabou de chegar.
continuar. Mas a Eucaristia que celebro leva-me a senti-los todos realmente como irmãos e irmãs. A Eucaristia, se não me faz sentir o outro irmão e irmã, aliás, todos irmãos e irmãs, tem algo errado. Faz crescer em mim a capacidade de alegrar com quem se alegra, de chorar com quem chora. Impele-me a seguir rumo aos pobres, aos doentes, aos marginalizados. Ajuda-me a reconhecer nele a face de Jesus. Todos nós vamos à missa porque amamos Jesus e queremos partilhar na Eucaristia a sua paixão e a sua ressurreição. Aí o Papa pergunta novamente, mas amamos como Jesus quer, mas amamos como quer Jesus, aqueles irmãos e irmãs mais necessitados? Se no final do nosso encontro, da nossa aula, vocês quiserem responder alguma dessas perguntas do Papa, fiquem à vontade, tá bom? São perguntas muito interessantes que ele nos faz, e aí ele continua fazendo outras perguntas. Por exemplo, ele pergunta aqui, eu que vou à missa, como vivo isto? Preocupo-me de ajudar, de me aproximar, de rezar por aqueles que têm este problema? Ou eu sou um pouco indiferente? Ou talvez me preocupo de fofocar? Viu como está vestida aquela ou como está vestido aquele? Às vezes se faz isso depois da missa e não se deve fazer. Devemos nos preocupar com os nossos irmãos e irmãs que têm necessidade por causa de uma doença, de um problema. Está vendo como é importante participar da celebração da liturgia? Dom Oscar Romero, que é um santo da nossa igreja, ele dizia assim, uma religião de missa dominical, mas de semanas injustas, não agrada ao Deus da vida. Ou seja, não adianta eu ir à missa, como diz aquele cantor, eu ir à missa e fazer tudo errado. A minha missa no domingo é bonita, eu louvo a Deus, mas durante a semana eu sou injusto ou injusta. Uma religião de muita reza, mas de hipocrisias no coração, não é cristã. Uma igreja que instala só para estar bem, para ter muito dinheiro, muita comodidade, porém, que não ouve os clamores das injustiças, não é a verdadeira igreja de nosso divino Redentor. Eu queria fazer uma pausa aqui e gostaria de ouvir de vocês o que vocês sentiram dessa frase de Dom Oscar Romero. É uma frase muito forte. O que vocês sentiram dela? Alguém quer comentar? Uma religião de missa dominical, mas de semana injusta, não agrada ao Deus da vida. Alguém gostaria de dizer o que sentiu ao ouvir essa frase? Bora? Quem tem que ter a coragem de comentar, de falar o que sentiu ao ouvir essa frase? As Marias, a Alcirema, o Sérgio, quem gostaria? Afonso. Uma igreja que instala só para estar bem, para ter muito dinheiro, muita comodidade, porém, que não ouve os clamores das injustiças, não é a verdadeira igreja de nosso divino Redentor. Alguém quer comentar? Então, Paulo, quando a gente olha e vê uma realidade da qual Oscar Romero está nos dizendo, isso nos mostra e nos traz para dentro de nós aquilo, tudo o que é. Porque nós sabemos das nossas realidades em cada comunidade na qual nós vivemos, ou seja, cada um sabe das suas comunidades. Quando eu digo isso, eu estou falando da minha comunidade em si. Nós somos cheios disso, né, dessa religião, de uma missa bem preparada, de uma missa bem rezada, de uma missa bem cantada no domingo. Isso é louvável, é muito bonito, agrada aos olhos de todo mundo. Mas sabemos que, quando saímos de dentro da igreja, nós vimos que realmente quem canta, quem celebra, enfim, quem ministra, sabemos de que durante a semana muitas coisas vêm acontecer.
muitas coisas vêm a fazer com que nós tornamos a injustiça para com aquela missa que aconteceu no domingo. Por isso, sim, nós temos que pedir mesmo o dom de Deus, acreditar neste Evangelho, acreditar nesta Eucaristia e fazer com que toda a celebração dominical bem rezada, ela seja, sim, um espelho para a nossa vida durante toda a semana, todo o dia, durante toda a semana e assim por diante. É o que eu vejo diante da frase de Oscar Romero. Essa frase me faz lembrar as visitas missionárias. Quando a gente trabalha a semana missionária, essa frase vem me lembrar desses momentos. Quantas famílias, quantas realidades que a gente vê, que a gente volta de coração mexido e vendo que nós temos que rezar e nos preocupar com nossos irmãos, para que a gente possa ter essa missa bem organizada dentro de cada um de nós. Porque nós fazemos sempre isso e às vezes deixamos de ver os nossos irmãos necessitados, olhar para eles, às vezes de fazer uma visita, de dar uma atenção, um pouco de carinho, até mesmo dentro da nossa celebração dominical, acontece que às vezes tem uma pessoa que está lá triste, abatida, às vezes até chorando, e às vezes a gente não dá atenção, passa por ela e não dá atenção. Então, assim, essa frase me fez lembrar de todas as visitas missionárias, ao qual a minha pessoa, já fez na vida. Lembrando do projeto Missionário Sem Intervenção Popular, porque é como a gente olha e vê a realidade de cada comunidade. Obrigado, Afonso. Obrigado, Domira. Então, vamos continuar, né? E estamos falando da celebração, como ela é rica. Quando termina a missa, o padre diz assim, a missa, a celebração da palavra, o ministro diz, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. E a gente diz, demos graças a Deus, a gente confirma, agora nós vamos para a missão. Mas muitas das vezes essa missão, aquilo que a gente vive na missa, a gente não termina ajudando nem acolhendo os nossos irmãos. Essas são frases que eu vou deixar para vocês ler depois dos nossos santos padres. A liturgia faz da igreja é uma determinada igreja que celebra, expressa na celebração seu modelo eclesial, suas opções pastorais. A igreja faz a liturgia. Tá vendo? A liturgia faz a igreja e a igreja faz a liturgia. Toda a nossa vida comunitária, todo o nosso empenho pastoral e missionário, como falou a Zumira, devem brotar desse encontro com o Deus vivo na celebração litúrgica. Ou seja, a celebração litúrgica, todas as liturgias, é um momento onde eu vou beber na fonte da água viva, que é o próprio Cristo, onde Deus nos alimenta. E lá, na palavra, quando é a celebração da palavra com a Eucaristia, estamos alimentados com a Eucaristia e com a palavra. Na missa, com a palavra e com a Eucaristia. A liturgia faz a igreja faz a liturgia. Ou seja, nós não vivemos sem liturgia. E aí nós temos na liturgia cristã a herança judaica. Nós recebemos dele muita riqueza da nossa liturgia. A dimensão memorial, que é a celebração dos fatos. Por isso, às vezes, nas igrejas, nós temos os candelabros. E esses candelabros remetem muito às celebrações judaicas. E, claro, a Páscoa como referência para todas as festas. Os judeus, no começo, a Páscoa era o sentido da passagem da escravidão para a liberdade, a passagem do Mar Vermelho, passando a pé enxuto sobre as águas para a terra prometida, onde corre leite e mel. E aí nós herdamos a herança judaica. E nós estamos vendo agora essa guerra
e é justamente entre judeus e palestinos, né? E tem muita coisa lá, eles brigando em nome de Deus. A gente fica até triste por causa disso. E na liturgia nós falamos também de enculturação. O que é enculturação? É celebrarmos de acordo com a realidade de cada povo. Nós sabemos que, antes do Vaticano II, celebrava-se em latim. E as pessoas que iam para as celebrações, para a missa, não entendiam o latim, preferiam, às vezes, rezar o texto também em latim, que era mais fácil e conheciam mais, do que acompanhar a missa, que não entendiam muito. Depois do Vaticano II, mudou-se para celebrar a liturgia, a Santa Missa, toda a liturgia, na sua própria língua, que nós chamamos de língua vernácula. Ou seja, um só mistério, diversidade de formas celebrativas. O mistério de Cristo é um só, e sempre o mesmo. Toda missa é a mesma missa, porém, cada missa me leva a perceber Jesus de forma diferente. Entretanto, a ação ritual que expressa esse mistério assume necessariamente uma forma cultural. Por isso que a gente fala da enculturação. O que é enculturação? É celebrarmos de acordo com o nosso jeito, o nosso estilo, colocarmos aquilo que é a expressão da nossa vida. Claro que a gente não pode confundir enculturação com aquilo que a gente chama de criatividade litúrgica, e alguns fazem até o que eu chamo de aberração litúrgica. Por exemplo, fulano morreu e gostava da música da mulher da blusa amarela. E aí vamos colocar na missa de sétimo dia, ou na missa de mês, na missa de ano, porque ele gostava dessa música. Só que essa música não tem nada a ver com liturgia. Não fala do Cristo, não fala de ressurreição. Ah, mas ele gostava. Mas ela até fala de outras coisas. E isso não é enculturação. A enculturação é a gente colocar os elementos nossos dentro da liturgia, de forma que seja respeitado a nossa cultura e nós possamos celebrar bem a Eucaristia. A igreja não é uma rede de franquias, como a McDonald's. A gente chega lá e pede, eu quero um pão cheio não sei de quê, eu quero um hot dog, né, um bichinho lá não sei de quê, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, a enculturação quer dizer, eu vou usar a criatividade com cuidado, porém, tendo respeito à tradução. Ou seja, não é aquilo que, às vezes, nas nossas liturgias, as pessoas pensam que enculturar é só eu criar um bocado de coisas dentro da liturgia. E, às vezes, a gente cria coisas dentro da liturgia, dentro da celebração, que, em vez de ter criatividade, a gente está exagerando. Eu chamo de, às vezes, exageros litúrgicos ou aberrações litúrgicas. Enculturar não é criar ritos, mas refazê-los à luz da cultura local. Ou seja, a liturgia já tem o seu modo de celebrar e, dentro daquele modo, nós vamos celebrar dentro da nossa cultura. Eu gosto de dizer, por exemplo, o padre vai para o interior e o povo gosta de cantar os benditos. Então, respeitar os benditos do povo. E, claro, dizendo, esse bendito dá certo para canto de entrada, esse outro bendito dá certo para canto de comunhão, esse outro bendito dá certo para um canto final. E, na realidade, nós não temos canto final na liturgia, né? O canto final já terminou a missa. Por isso que muita gente não espera. Quando termina a bênção, já vai embora. Na realidade, deveria esperar a procissão de saída. Ao terminar a procissão da saída, aí todo o povo acompanha o presidente da celebração. Então, enculturar não é criar ritos, mas refazê-los à luz da cultura local. Ou seja, a cultura deve ser respeitada, mas aquilo que nós temos de liturgia tem que ser respeitado. Aqui alguns exemplos de enculturação. Tem a missa zairense no Congo, tem a missa em Filipino, que também eles têm a maneira deles de celebrarem, mas respeitando todo o ritual. E fala-se até agora da gente ter também uma missa amazônica, ou seja, um ritual próprio para celebrar com os povos da Amazônia, onde também nós estamos incluídos. Onde a enculturação acontece? O latim é substituído pela língua do povo. As celebrações se tornam mais sóbrias e compreensíveis.
e tem também os estilos musicais que vão enriquecendo os espaços celebrativos, as imagens, as vestes, os símbolos, as orações e até a devoção popular também é colocada dentro da celebração da liturgia e aí vai acontecendo a enculturação. É muito bonito, gente, a gente celebrar uma missa bem vivida, uma celebração a partir da vida do povo e que é enculturada. Liturgia e espiritualidade, isso aqui é importante. A nossa espiritualidade é mais do que a oração só, porque a espiritualidade é toda a vida da gente vivida na fé e no amor. Todo mundo tem uma espiritualidade. A espiritualidade é maior do que a oração, ou seja, é maior do que a liturgia. A liturgia é um momento orante, mas a espiritualidade é toda a minha vida vivida de forma que a minha fé e o amor, como fala São Paulo, eu vivo no dia a dia. Ele diz que nós temos 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e o amor, a caridade. O maior deles é o amor, a caridade. Mas eu não posso perder a fé e nem o amor. Claro que também a esperança. Isso aqui é uma frase de Dom Pedro Cataldáliga, que logo, logo vai se tornar também um santo na nossa igreja. A nossa espiritualidade é mais do que a oração só. A espiritualidade é toda a vida da gente vivida na fé e no amor. E aí, na nossa apostila, peguem aí a apostila, quem tem ela. Lá no número 2, encontraram a apostila de vocês? Estão com ela? Pegaram aí? Quem tem a apostila? Lá no número 2 tem tudo sobre liturgia. E aí ela vai falar que liturgia é, antes de tudo, ação. Ação supõe movimento. A liturgia se expressa mediante palavras e gestos. Por isso dizemos que a liturgia é feita de sinais sensíveis, ou seja, sinais que chegam ao nosso sentido. Aí usamos a audição, o tato, o olfato, o paladar e a visão. Aí ela diz, antigamente, fora do campo religioso, liturgia queria dizer ação do povo, aquilo que a gente explicou lá no começo. E a igreja passou a aplicar esse termo para indicar a ação do povo reunido para expressar sua fé em Deus. O que é celebrar? Aí celebrar tem vários significados. Festejar em massa, solenizar, honrar, exaltar, cercar de cuidado e de estima. O ser humano é naturalmente celebrativo. Por isso que a gente falou que tem a dimensão antropológica. As pessoas facilmente se reúnem para celebrar aniversários, vitórias esportivas, formaturas, batizados, casamentos e funerais. Por exemplo, tem alguns lugares que os funerais não é como aqui entre nós, mas é um momento até de alegria, de festa. Celebrações litúrgicas. O que são celebrações litúrgicas? São encontros de Deus com o teu povo reunido. Esses encontros se realizam mediante algumas condições que chamamos elementos constitutivos da celebração. Os principais elementos que constituem a celebração litúrgica são os seguintes. E vocês vão ler lá na apostila de vocês esses elementos. A assembleia, os ministros, quem faz a proclamação da palavra, a palavra da igreja que é explicada na homilia, a ação simbólica. A homilia, geralmente, ela é do padre ou do diácono. Quando o padre faculta para um ministro fazer, um religioso, uma religiosa, e na celebração da palavra é o ministro da palavra que faz. As ações simbólicas, os cantos, o espaço e o tempo. E aí vocês podem ler tudo isso aí na apostila de vocês. Aí diz assim, durante a celebração, alguns fiéis podem participar do altar, mas a participação deles não é imprescindível para que haja celebração. O padre pode celebrar a missa sem povo? Pode. Porém, a missa é para a comunidade. Mas o padre pode celebrar a missa sozinho lá no altar, sem esses ministros? Pode.
mas esses ministros podem estar no altar. Quem são eles? Ministro extraordinário para a comunhão eucarística, o comentarista, os leitores, os acólitos e os cantores. Em alguns lugares, às vezes, os cantores, eles procuram um coro, ou em algumas igrejas tem o coro que é logo na entrada da igreja, tem uma parte superior, e lá eles colocam os cantores. Em outros lugares, os cantores também estão no altar. Vocês vão ler também na apostila de vocês o 2.1 sobre os símbolos. E aí os símbolos AIQ, o símbolo do PX, o símbolo que tem IHF, e em algumas igrejas tem altares, ou tem uma hóstia grande simbolizada no altar com essas iniciais, IHF. Vou deixar para vocês lerem. Em outras igrejas, às vezes eles colocam no altar o peixe. Qual é o símbolo do peixe? Vocês vão ler na apostila de vocês. As letras também que aparecem lá na cruz, INRI, INRI, que são as iniciais latinas de IEM, Nazaré, Reco, Lourodum, que significa Jesus, Rei dos Judeus. Aquele que, quando lá foi morto Jesus, colocaram na cruz. O triângulo, que também tem um sentido na nossa igreja. Depois vocês vão ler tudo isso, tá bom? Vocês vão ler tudo isso. E no 2.10 vocês vão ler os gestos litúrgicos. Nas celebrações litúrgicas, as diversas posturas ou atitudes são expressões corporais simbólicas que expressam a relação com Deus. O ministro, a ministra, deve conhecer as posições em que ficará durante a celebração da Santa Missa ou a celebração da Palavra. As igrejas mais atualizadas contam com recepcionistas e orientadoras que indicam as posições dos participantes da Assembleia, o que a gente chama hoje de Ministério da Acolhida ou Pastoral da Acolhida. No entanto, o ministro deve conhecê-los para não, quando não houver esses servidores da comunidade, ele saiba. E aí, quais são esses gestos? Vocês vão ler depois. Está de pé, está sentado, está ajoelhado, fazer genuflexão, ou seja, ajoelhado, o prostrar-se, ou seja, deitar, estender-se no chão, o inclinar-se o corpo, que a gente chama de vênia, o erguer as mãos, ou seja, levantar os braços, o bater no peito, geralmente a gente faz isso quando faz o ato penitencial, ou quando faz celebrações penitenciais, que a gente faz pedido de perdão, ou quando a gente reza o confesso a Deus, o caminhar em procissão. A missa, geralmente, ela tem duas procissões. A procissão de entrada, que entra o presidente com os colaboradores e aquelas pessoas que vão participar da celebração, que a gente chama também de ministros ou ministras, e a procissão do ofertório, onde toda a comunidade é convidada a entrar nessa procissão para fazer a sua oferta. E também a procissão da comunhão, que também é uma procissão, só que é uma procissão onde eu me direciono para receber Jesus Eucarístico. E no final da missa tem a procissão de encerramento, de conclusão da Santa Missa, que é feita também pelo presidente da celebração, padre ou diácono ou ministro da palavra que presidiu, saindo com os demais ministros. E o silêncio. E vocês vão ler tudo isso, tá bom? Na apostila de vocês. Vocês leem e no próximo encontro vocês podem fazer perguntas. E as cores litúrgicas. E aí, peguem a apostila de vocês, antes de chegar no 2.4, tem as cores litúrgicas. Eu vou botar aqui também um slide que apresenta essas cores litúrgicas. Digam se dá para ver, mas na de vocês tem. Só que não está nessa... essa que eu estou apresentando está numa ordem, e na de vocês a ordem está diferente. Significado das cores litúrgicas. O verde é a cor da esperança, vida e crescimento. Essa é usada para o tempo normal, que a gente chama o tempo comum. Ela é usada nos ofícios e missas do tempo comum.
Tem que botar o verde no altar? Necessariamente não. No altar é branco. O verde você pode botar um detalhe no altar de verde, pode botar no ambão da palavra o verde, pode botar nas alfaias, que são os panos que vão servir no altar, pode também ser alfaias verdes, não tem nenhum problema. Depois, o branco, ou branco dourado, ou dourado. Significa alegria e pureza. Simboliza a vitória, a paz, a alegria. É usado durante as temporadas de Natal e Páscoa e festa da Mãe de Deus, abençoada, festa dos anjos e santos, que não foram martirizados. Então, geralmente, a gente usa nos ofícios de missa do tempo pascal, no Natal, nas festas em memória do Senhor, exceto na Paixão. Na Paixão é vermelho. Nas festas em memória da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos anjos, dos santos não os mártires. Quando o santo é mártir, é vermelho. Quando o santo não é mártir, é branco. Na festa de todos os santos, São João Batista, Cátedra de São Pedro e Conversão de São Paulo. Por exemplo, vocês estão celebrando festivos de vocês, então a cor predominante é o branco, ou o branco com dourado, ou o branco dourado, e aí vai simbolizando a alegria e a pureza. O roxo, preparação da penitência, simboliza a penitência. É usado durante o Advento e a Quaresma. É usado no tempo do Advento e na Quaresma. Também ele pode ser usado nos ofícios e missas pelos mortos. Geralmente na missa de 7º dia, 30º dia, 30 dias, 3 meses, de 1 ano, uma missa especial que está fazendo memória de talvez de 10 anos, 20 anos de alguém que faleceu, também usa-se o roxo. O vermelho quer dizer sacrifício, simboliza o fogo, o sangue, o amor divino e o martírio. Ele é também usado no domingo da Paixão, que é o domingo de Ramos, e também na Sexta-feira Santa. E no domingo de Pentecoste, que é a festa do Divino Espírito Santo, nas celebrações da Paixão do Senhor, na festa dos apóstolos e evangelistas e nas celebrações dos mártires. Quando se celebra os mártires, a gente usa o vermelho, lembrando o sacrifício. Então, Paixão, domingo da Paixão, Sexta-feira Santa, Pentecoste, festa dos apóstolos e mártires. E temos o rosa, que simboliza a antecipação ou a alegria. Ele é usado durante o 3º domingo, no Advento, e no 4º domingo, durante a Quaresma. É um chamado Domingo da Alegria, ou Domingo Laudete. Pode ser usado no 3º domingo do Advento, se também a comunidade não quiser, não é obrigatório, mas ele é indicado nesse 3º domingo e no 4º domingo da Quaresma, os domingos da alegria. Tá bom? Então, eu vou parando por aqui e vou deixar com vocês a missão de lerem toda essa parte aí do ponto 2, 2.1, 2.2 e o 2.3 a gente já comentou, mas se vocês quiserem reforçar também a leitura, fiquem bem à vontade para ler. Quem não tem apostila, pode se juntar com outro irmão, com outra irmã, e conversarem, partilharem. Vocês vão ter também encontro presencial, e no encontro presencial vocês podem tirar a dúvida, viu? Podem tirar a dúvida. A Eva levantou o braço? Levantou. Olha que levantou, Eva. Foi sem querer? Ah, liga o microfone, Eva. Está desligado o seu microfone. Lá no finalzinho do microfone, tu clica que ele abre. Conseguiu abrir? Tem um sinalzinho do... Ó, no nosso celular, tem um sinalzinho do microfone que ele abre. Tem um sinalzinho da câmera que abre e fecha a câmera. Tem Abriu. 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 Tem um outro que é o chat, que vocês podem escrever alguma coisa. Você tinha levantado o braço?
Não, porque apareceu uma coisa aqui na frente do celular e eu fui apagar. Ah, tá bom, pode estar certo. E, gente, por hoje eu não quero cansar vocês. Então, a gente fez um pouco de uma viagem na história da liturgia, dizendo que a liturgia é uma ação do povo, lembrando que está ligada à vida do povo, mas depois da liturgia que nós celebramos, que é celebração e vida, e essa liturgia ela tem símbolos, tem gestos, e no nosso caso, na igreja, nós temos as cores litúrgicas, que não confundir cores litúrgicas com as 5 cores do continente do texto missionário. Lá no texto missionário, as cores litúrgicas têm outro sentido e outro significado, viu? Aqui, essas cores litúrgicas, elas têm um sentido para cada celebração, para cada momento que nós vamos participar daquela celebração litúrgica. Por isso, os ministros extraordinários da Eucaristia devem saber tudinho desses símbolos, desses gestos e dessas cores litúrgicas. E, Afonso, da minha parte, eu já estou terminando. Eu gostaria que você repetisse bem de onde que para a gente ler. Vocês vão ler na apostila, lá a partir do ponto 2, onde tem liturgia. Uhum, marquei Você aqui. encontrou? É. E De lá, vai até onde? você vai até... Você vai marcando aí, ó, 2.1, símbolos, 2.2, gestos litúrgicos, e 2.3, cores litúrgicas. Tá bom? 2.3. 2.3, cores litúrgicas. Espera lá, parece que eu não entendi aqui direito. 2 pontos. Até no 4. 2.3. O 4 vai ser depois, viu? Vai ter até o ponto 3, né? Até da outra 3. Cores, Aí vocês... cores litúrgicas, né? Exatamente, exatamente. Vocês leem, se tiver dúvida, vocês botam no grupo ou perguntem na próxima quinta-feira, porque na próxima quinta-feira nós vamos começar 2 encontros sobre celebração. E aí, na nossa apostila, a celebração é logo no começo. Se eu não me engano, é a número 1, que vai falar a missa parte por parte. Aí nós vamos justamente falar da missa parte por parte, aí já vai distinguindo o que é próprio da celebração da missa e o que é próprio na celebração da palavra. Aí vocês podem se perguntar, mas nós somos ministros extraordinários da Santa Comunhão, da Eucaristia. Precisamos fazer celebração se numa comunidade não tiver ministro e precisar fazer a celebração e você tiver apto, tiver preparado, tiver segurança, você pode presidir a celebração da palavra sem nenhum problema. Claro que a orientação se você é ministro da palavra e da Eucaristia, você hoje vai servir como ministro da palavra, então você usa a veste de ministro da palavra. Hoje eu vou servir como ministro da Eucaristia, eu uso a veste de ministro da Eucaristia. Mas se eu tiver numa situação que eu estou com veste de ministro da Eucaristia, e lá não tem nenhum ministro da palavra, e é celebração, para mim, não só da comunhão, eu faço a celebração com a reflexão do evangelho, da leitura, daquilo que eu tiver mais familiaridade, mais segurança, e faço o rito da comunhão. Tá bom? E, Afonso, da minha parte, terminamos. Certinho, Paulo. E no caso, o contrário também vai ser possível, Paulo? Tipo, se eu estiver na celebração, com a veste da celebração, né? E não tiver o ministro da palavra, eu posso também? Pode, com certeza. Se você for ministro da Eucaristia, pode normalmente. Mesmo com a veste de ministro da Eucaristia, da palavra, você faz as duas funções. Palavra e Eucaristia. De repente, você chega numa casa, teve alguém falecido, você chega num povoado, está alguém que faleceu. Eu não estou com ministro, com veste de ministro da Eucaristia, com a palavra. Qualquer uma das vestes você pode fazer as exéquias. Eu gosto de fazer as exéquias usando o sacramentário. Não sei se vocês já viram o padre falar em sacramentário. No sacramentário tem justamente essas celebrações. Casamento, batizado, as exéquias. Eu gosto de usar ela porque é bem prática da gente utilizar. Mas pode dizer, mas é só do padre? Não. O ministro também pode usar e pode, inclusive, comprar o sacramentário e usar para fazer as exéquias, fazer as bênçãos. Nós temos um ritual só de bênção
E também no sacramentário são as celebrações. As principais celebrações. No sacramentário tem um ritual da confissão. Claro que a gente não vai fazer confissão, mas se de repente vai ter uma celebração penitencial, já podemos ajudar com as orientações de como é que se faz uma celebração penitencial. Tá bom? Ok, muito bem. Então, pessoal, é mais uma boa aula, né? Uma explicação bastante profunda dentro da liturgia. Agora nós vamos passar para as partes finais, né? Como o Paulo resumiu aí na questão do horário. Né? Agora são 8h09. Sabemos que o nosso horário é até 8h30, mas o Paulo fez por ser essa sexta-feira, como ele mesmo usou a palavra, não cansarmos muito, né? A gente já vem de uma semana cansativa de correria, tá bom? Alguém manifestar alguma coisa para a gente ir para a oração final? É porque eu fiquei pensando que ontem nós tivemos aula, e outra aula hoje às vezes cansa. Aqui tá a Eva e a dona Antônia levantaram a mão. Não sei se é para falar ou levantaram por aqui. Porque 2 minutinhos aí para cada uma. Vamos lá. Levantaram sem querer. Foi. Assim, Paula, quando eu fiz minha primeira formação, foi nesse livro aqui, ó. Esse aqui, dessa primeira apostila que você passou para nós. Então, ainda hoje eu tenho marcado aqui o que deve e o que não deve no meu livro. Eu achei bem... Eu peguei a apostila aqui, isso aqui eu tenho. Aí eu só que esse livro aí, ele é bom, mas só que ele é mais orientativo. E essa nossa apostila é mais prática. Tem questões bem práticas. Ela é desse primeira apostila que você passou. Exatamente. Por isso que eu não botei ela toda, porque ele é um livro mais de orientações. Mas ele tem muita coisa boa. Por isso que eu estou usando os dois. Ele, como livro de orientação, que nós pegamos lá que pode, o que não pode, como deve ser o ministro, e pegar nessa outra aqui que tem mais questões práticas. Viu? Verdade. É muito bom. Ok. Dona Antônia, a senhora quer falar alguma coisa? Sim. Fique à vontade, 2 minutos. 2 minutos. É o seguinte, nós teremos a aula prática domingo, aqui em Barão de Grajaú, né? Não sei quem que pode me responder. O que devemos levar? A apostila ou vai colocar no grupo? Para a gente não chegar lá de mãos abanando. Exatamente. Eu até estive conversando com a coordenadora no qual Francinalva, ela vai estar disponibilizando no grupo, tá bom? O que a gente vai precisar. Que lá vai ser mais uma mesa redonda para a gente discutir vários assuntos e aprofundar dentro de tudo aquilo que nós precisamos para ser ministro, tá certo? Obrigada. Okay. Eu sugeria vocês levar a apostila, porque lá vocês podem até conversar sobre essa parte aqui que nós falamos, dos símbolos, dos gestos, das cores litúrgicas, porque isso aqui é bem prático, né? Vocês podem lá até ver isso aí, conversando com quem tiver sobre os gestos, símbolos, olhando as cores de pé. E é novidade, mas é bom, né? Com certeza. Pronto? A Rita, não é isso que ficou responsável com a oração final. Não é isso, Maria Rita? A Maria Rita se encontra aí no grupo ainda. Maria Rita. Fazer a oração. Quase não ligo o microfone, mas deu certo. Pronto, vamos lá, Maria. Você fica à vontade a hora que você quiser iniciar a oração para a gente encerrar, tá bom? Senhor, a Igreja me confiou o ministério extraordinário da Eucaristia, constituiu-me servidor da comunidade em assembleia litúrgica, que compartilhe a mesa fraternal da comunhão, na consolação dos enfermos, anciãos e impedidos para que se fortaleçam com o pão da vida. Eu sei, Senhor, que é, em primeiro lugar, um serviço, porém, intimamente, o descubro como uma honra, pois meu intermédio e através das minhas mãos faço possível
a comum união dos meus irmãos contigo, no sacramento do teu corpo e do teu sangue. Por isso, Senhor, te consagro meus lábios, que te anunciam, minhas mãos que te entregam. Te consagro meu ser, meu corpo e meu coração, para ser tua testemunha leal. Não quero, Senhor, que minha vida seja um obstáculo entre meus irmãos e teu mistério. Quero ser uma ponte, quero ser como duas mãos estendidas. Peço tua ajuda de modo que eu seja um cristão de verdade, um cristão ansioso de tua palavra, uma pessoa de oração e de reflexão, um contemplativo de teus mistérios, um celebrante feliz dos teus sacramentos, e um servidor humilde de todos os meus irmãos, que quando eu disser o corpo de Cristo, eu desapareça e veja o teu rosto. Amém. Amém. Então, pessoal, a cada um de vocês, muitíssimo obrigado, uma boa noite, que Deus abençoe e até a próxima aula, tá bom? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode tirar a foto, viu? Pode tirar a foto. Isso, pronto, tirar a foto Boa aí. noite a todos, que Deus nos abençoe. E disponibiliza no grupo. Coloquem as dúvidas, viu? Para a gente estar respondendo junto. Ok.